O que são fundos de fundos? É isso mesmo que você ouviu. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os FOFs, que são fundos imobiliários que compõem a sua carteira de investimento com outros fundos imobiliários. Se você quer entender um pouco mais sobre este setor de investimentos em fundos imobiliários e quer saber como eu faço para analisá-los e escolher os melhores para compor a minha carteira de investimento, então fica aqui comigo até o final, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e após a vinheta nós vamos analisar fundos de fundos. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você que deseja iniciar os seus estudos em renda variável ou ajudar você que já conhece renda variável e deseja aprimorar os seus conhecimentos. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo para ele ganhar relevância e levar este vídeo a mais pessoas aqui dentro do YouTube. E também não se esqueça de acessar a descrição do vídeo e conferir as minhas dicas de leitura. E falando em dicas de leitura, já vou adiantar para vocês que no sábado eu vou subir um vídeo com a nossa leitura semanal, especial que eu comecei no último final de semana, falando deste livro aqui, O Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E eu vou fazer uma resenha sobre ele para que você entenda o que o livro comenta, o que o livro ensina e quem sabe você adquiri-lo e adquirir mais conhecimento para se tornar cada vez mais um investidor melhor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os FOFs, que são os Funds of Funds, ou também conhecido como fundos de fundos, que são fundos imobiliários majoritariamente investindo em outros fundos imobiliários com grandes ou pequenas participações, com o intuito de gerar alta renda e rentabilidade na carteira. Então, são fundos de papéis e nós vamos ver como nós selecionamos os FOFs para compor a nossa carteira de investimento, quais são os parâmetros necessários de análise e quais são as vantagens desse tipo de fundo em relação às outras categorias, porque é uma categoria muito peculiar, muito particular. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber como analisamos FOFs, então fica aqui comigo até o final e vamos para a tela. Então vamos para a tela do Status Invest, como tem sido costumeiro dos meus vídeos sobre análise de fundos imobiliários. A primeira coisa que nós vamos reparar aqui são os fundos que eu selecionei para análise, que são os dois maiores fundos de fundos da Bovespa hoje, que é o HFOF11 e o BCFF11. E este caso dos fundos de fundos é o que mais tem relevância em comparar com a rentabilidade em relação ao IFIX. E por que isso? O IFIX é um índice que possui aí uma diversidade muito grande de fundos imobiliários na sua carteira, são 108, 118 aproximadamente, eu não me recordo bem o número, mas é por aí, são mais de 100 fundos imobiliários com certeza. E os fundos de fundos, eles também possuem bastante fundos imobiliários na sua carteira. O BCFF, por exemplo, BCFF11, por exemplo, possui 64 fundos imobiliários na sua carteira, ou seja, tanto o IFIX, que é o índice, quanto os fundos de fundos, eles, por terem uma variedade muito grande, eles têm uma ampla representatividade do mercado na sua carteira. Então, a comparação com o IFIX, neste caso, ela acaba por ser muito relevante. Então, como nós podemos ver aqui, o HFOF, principalmente a partir da pandemia, no março de 2020, ele tem tido um desempenho de rentabilidade muito interessante perante ao BCFF11 e ao IFIX. O BCFF11 anda muito em linha com o IFIX, então o que nós temos que analisar, e aí nós vamos ver isso com mais detalhe na página seguinte, é qual é a composição de fundos imobiliários dentro do portfólio do fundo de fundo. Então, a primeira impressão que o BCFF11, por exemplo, nos passa é que ele deve replicar boa parte do IFIX, porque a rentabilidade vai muito em linha, enquanto a HFOF parece que possui outros ativos aí que dão um pouco mais de fôlego, ou possui uma estratégia diferente que dá um pouco mais de fôlego para o fundo rentabilizar bem acima do IFIX. E agora nós vamos para a nossa análise de Excel também, lembrando que este material está disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar e entender um pouco melhor qual é a análise que eu tenho feito por trás destes fundos. O que vocês vão reparar, se vocês assistirem os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha assistido, vocês vão reparar em relação aos vídeos anteriores, é que a quantidade de fundamentos que nós temos que analisar é muito menor, porque os fundos de papel, eles não possuem uma série de propriedades a serem analisadas em relação aos fundos de tijolos. Então, os fundos de papéis não possuem
área bruta locável, eles não possuem índice de inadimplência, taxa, ocupação e vacância. Por quê? Porque quem possui esses parâmetros a ser analisado são os fundos que compõem os fundos de fundo. Então, neste caso aqui, o que nós vamos analisar é muito mais a questão da renda e da rentabilidade retornada por estes fundos através do seu portfólio, do que propriamente os parâmetros em relação a inquilinos e o quanto de disponibilidade física aquele fundo tem para gerar renda, tá? Que essas são características dos fundos de tijolos. Então, como nós podemos ver aqui, ambos os fundos eu escolhi porque são fundos muito grandes, aí com valor de mercado girando os 2 bilhões de reais, então são fundos muito grandes, né? Lembrando que acima de 1 bilhão nós já podemos considerar como grandes fundos. O PVPA dos fundos também muito em linha ao preço justo, tá? Então o mercado está pagando aí um preço muito perto do que consideramos o preço justo. E vamos agora, então, aqui não tem, como eu disse, não tem muito o que analisar, e sim a parte operacional é o que mais interessa. E o que mais interessa aqui são a carteira de investimento, ou seja, quais segmentos esses fundos estão aplicando. Então, o BCFF11, por exemplo, ele possui majoritariamente os seus investimentos em CRIs, ou fundos de CRIs, que é um outro tipo de fundo de papel que eu vou falar no próximo vídeo, vou explicar com mais calma, mas basicamente um CRI é um certificado de recebíveis imobiliários. Então, quando uma pessoa ou uma empresa faz um financiamento imobiliário para adquirir uma casa, adquirir um espaço corporativo, é gerado um CCI, que é uma carta de crédito imobiliário, que é vendida no mercado através de um CRI. Então, né, vocês já devem investir, talvez, através de bancos, em LCIs, né, ou CRIs, enfim. E é possível também adquirir estes CRIs através de fundos imobiliários. Então, o BCFF11, 29% da sua carteira de investimento ou está atrelado diretamente a CRIs, que sim, eles têm, eu analisei isso no relatório deles, ou fundos imobiliários que investem em CRIs, tá? Então, você precisa entender o que é o CRI para saber se, no caso do BCFF11, essa é uma boa estratégia ou não, aí 1/3 da carteira estar orientada para essa classe de ativos, tá? Aí nós temos aqui outros segmentos, né, como shoppings, comercial, logística, híbrido. Então, tudo aquilo que nós já estudamos lá atrás, nos vídeos anteriores, né, os fundos de shopping, os fundos de laje corporativa, os fundos de logística, o BCFF11 também investe nesses fundos. Então, é por isso que eu falo que é muito importante entender como esses segmentos atuam para saber se é uma estratégia boa ou não, de acordo com o percentual de investimento que o fundo está exposto. Aqui no caso, o BCFF11, nesses segmentos, ele está muito com um investimento aí quase uniforme, né? Quase igualitário. E é importante aqui, um último item, que é o caixa. Ele tem 17% em caixa. Então, isso significa que futuramente o fundo pode vir a fazer aquisição de mais fundos ou aumentar sua participação em outros fundos imobiliários e mexer um pouco nessa distribuição aí de proporcionalidade em relação aos segmentos, tá? No caso da HFOF11, nós podemos ver que a distribuição já é diferente. Majoritariamente, eles investem em fundos de laje corporativa e fundos logísticos. Nós vimos que a rentabilidade do HFOF desde o início da pandemia tem sido muito maior que o do BCFF11, então pode ser que esta seja uma estratégia um pouco mais acertada no caso deste fundo. E outra coisa interessante também é que eles investem 8% em agências bancárias, e nós temos sim fundos disponíveis atualmente de agência bancária. Então o RBVA11, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, o SAG11, que é do Santander também, das agências do Santander. Então, no último vídeo nós também analisamos, né, o BCPO11, que é do BBPO11, perdão, que é o fundo do Banco do Brasil também, que investe 100% em agências bancárias. Então, muito interessante, nós podemos ver que o HFOF11 tem uma diversificação em carteira maior que a do BCFF11. Então, você como investidor que pretende ser um cotista de um fundo você precisa ter muito claro, entender o que a gestão está fazendo em relação aos segmentos, em relação a essa diversificação. Então, como eu disse, é menos complexo analisar aqui a planilha, entender os números, né, do fundo, mas você precisa muito bem entender a estratégia, porque é uma estratégia muito mais dinâmica.
Os fundos, neste caso, eles a todo momento eles estão comprando e vendendo participação de fundos, fazendo trades de fato. Então você precisa entender se a estratégia que o fundo está seguindo, ela tem sido acertada ou não e se faz sentido para você tê-lo na sua carteira pensando aí num investimento de longo prazo, tá? E aqui, quando eu falava da estratégia, nós temos muito claro isso. O BCFF11, 43% dos investimentos feitos por ele é para geração de renda e 57% para ganho de capital. Então, o que você precisa entender da estratégia do fundo é se esse ganho de capital ele vai ser diluído, parte do ganho entre os cotistas, ou se é simplesmente para aumentar o caixa do fundo para adquirir novas participações e gerar mais renda. Então, entenda qual é o momento do fundo. Em compensação, o HFOF11 já tem uma estratégia diferente. Ele investe majoritariamente em renda e uma parte em renda e ganho de capital e outra parte em ganho de capital. Então, volto a dizer, entenda qual é a estratégia do fundo para saber se faz sentido para você ou não tê-lo na sua carteira. E por último, como esses fundos, majoritariamente o objetivo deles é gerar uma rentabilidade acima da média para os seus cotistas, então é muito importante nós compararmos ao IFIX. E aí, como nós podemos ver, nos últimos 12 meses, a rentabilidade do BCFF11 em relação ao IFIX não tem apresentado muitos ganhos, mas do HFOF sim. Então, me parece, pelo menos olhando esses dados, que a estratégia da HFOF11 tem sido mais acertada. E lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e venda, tá? Nós estamos apenas analisando os dados de cada fundo. E aí, por último, a parte de rendimentos e receitas, muito importante analisar. E aí nós podemos ver que ambos os fundos, quase 100% da sua receita provém de receitas de fundos imobiliários, tá? É importante analisar isso, ou seja, eles investem parte em renda fixa, mas muito pouco. Eles possuem despesas altas, principalmente em relação à questão administrativa, também as variações que passam, porque, como eu disse, eles fazem muito trade, então existem as oscilações, então isso acaba por gerar uma despesa alta para o fundo. E os resultados aí distribuídos e um dividend yield do HFOF11 bem mais interessante do que o do BCFF11 e mais ainda a valorização nos últimos 12 meses. Então eu falei, aqui era uma pincelada rápida e eu acho que o que eu quero mostrar para vocês neste vídeo é um pouco disso aqui. Vou voltar aqui para o meu navegador, que é o relatório. No caso eu peguei o relatório do HFOF11. E é muito importante, vocês vão reparar que este relatório ele é diferente dos relatórios dos fundos de papéis, porque, como eu dizia, os fundos de fundos eles são muito mais dinâmicos que os fundos de papéis. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um relatório de fundo de logístico, ele vai falar, esse mês nós adquirimos um galpão, ou vamos fazer uma emissão nova para levantar fundos e adquirir um galpão. E aí eles vão lá adquirir o galpão e daqui talvez 3, 4, 5 meses nós vamos ter um fato novo de grande repercussão sobre o fundo que vai gerar ali um aumento, uma diminuição de dividendos. No caso dos fundos de fundos, não. Como eles têm uma gestão muito mais ativa e muito mais dinâmica, então os relatórios costumam ser muito maiores, que eles vão explicando detalhadamente o que eles estão fazendo para gerar valor para o cotista. Então, caso você queira investir num fundo de fundo, tenha muita paciência para analisar, ler e entender o que o fundo está fazendo para gerar valor, gerar renda, gerar rentabilidade para o cotista. Ficou na dúvida, não sabe se é bom, se é ruim, deixa aqui no comentário, eu vou responder para vocês com maior tranquilidade, ou entre em grupos que converse sobre investimentos e faça perguntas no grupo para ver qual é a percepção das outras pessoas. Busque outras referências em fóruns. O Clube FI, por exemplo, possui um fórum muito bom. O próprio Fundos Explorer também é um fórum de discussão para entender o que a gestão está fazendo e se o entendimento que você teve é igual ou parecido ao entendimento dos demais também, para te dar um pouco de embasamento, um pouco de segurança nas suas decisões. Mas basicamente é isso aqui. O fundo ele vai relatar tudo o que ele fez, tudo o que ele vem fazendo para gerar valor para os cotistas, tá? Então, tenha muito claro, analise muito bem estes relatórios, porque eles vêm com uma riqueza de informação muito grande e muito mais detalhe do que em outros segmentos de fundos imobiliários.
Então, para este vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo de hoje. E lembrando que na próxima terça eu farei um vídeo falando sobre os fundos de papel do tipo CRIs. E também não se esqueça que neste sábado eu farei um vídeo sobre este livro aqui comentado, tá? O Trabalho 4 horas por semana. Então, por este vídeo é isso. Tchau, tchau!